O livro fala sobre sociedade ágrafas. O que são sociedade ágrafas, tá? São comunidades que não têm escrita, mas a gente não pode ter ideia que uma sociedade ágrafa é uma sociedade que não se evoluiu, né? As sociedades são estudadas por vários profissionais das ciências humanas, antropólogos, os sociólogos, né? Nós temos os arqueólogos, nós temos os paleontólogos. E no Brasil a gente também tem sociedade ágrafas, né? Que são alguns indígenas. Nós temos também ali um tronco linguístico que a gente fala, né? Que é o Tupi-Guarani, o Arauquê, o Jé, o Caribé. No mundo nós também temos sociedade ágrafas, como por exemplo os aborígenes, os pigmeus, né? Uma das características que a sociedade ágrafas tem, eles têm trocas econômicas, têm ausência de classe, certo? E eles também são considerados em nômade, não sem casa, que vivem em vários lugares, mas nômades sem agricultura, né? Que sobrevivem com a coleta de alguns frutos, ou sedentários que têm uma produção agrícola maior, né? Os indígenas brasileiros, eles têm uma cultura seminomadismo, período pré-histórico, né? O período pré-histórico é dividido ali, paleolítico, mesolítico e neolítico. A sociedade ágrafas, que o estudo lá, a educação, ela é difusa, ela não parte de um professor, mas tem várias pessoas e tem o seu papel. Por exemplo, o chefe tribal da sociedade ágrafa, as mães e os pais, eles têm um papel importante, a mãe cuida do processo de amamentação, né, do cuidado da casa, o pai cuida mais, o exemplo da masculinidade. Nós temos os xamã, que são os líderes, né, religiosos também. Nós temos os homens mais velhos lá da comunidade e as mulheres mais velhas. As infâncias na sociedade ágrafa também são umas infâncias mais rígidas. Nós temos as sociedades do Antigo Oriente, tá? Que a gente considera aí, por exemplo, o Egito, que é uma terra onde era conhecido pelas pirâmides, as sociedades mesopotâmicas, né? Nós tínhamos uma sociedade também nesse período, uma sociedade fenícia, né? Que tinha um comércio, eles eram politeístas também, então eles acreditavam em vários deuses também. Nós tínhamos os persas, que a gente tinha o Ciro, que conquistou a Babilônia, derrubou a Babilônia, né? Nós temos dentro desse povo mesopotâmico a escrita cuneiforme, tá? Que foi a primeira escrita que nós temos, que foi a escrita cuneiforme também. E aí nós tivemos várias leis, como o Código de Hammurabi, os 10 Mandamentos, que foram escritos com essa escrita cuneiforme da época também. Os fenícios foram muito importantes por eles ajudaram no alfabeto, nos cálculos, nos termos, até mesmo o termo biblioteca, né, vem dos fenícios também. Os escribas eram os professores da época, eles ajudavam na alfabetização. E quando a gente vai para o Império Greco-Romano, Grécia e Roma, nós tínhamos Grécia, né, nós tínhamos lá Atenas, que era uma cidade mais onde se trabalhava democracia, debates, né, os debates aconteciam no ágora. Trabalhavam com a democracia, mas as mulheres não faziam parte aí dos debates políticos, né? Vai entender essa democracia aí, né? E os espartas, que eles eram mais autocráticos. E os gregos eram muito politeístas, né? Eles tinham vários deuses, por exemplo, Zeus, Hera, né? Os deuses do Olímpico. As Olimpíadas, né? Que aconteciam em homenagem a esses deuses também, né? Mas Roma, com o tempo ali, passando Roma, o período de Roma, foi invadida por vários tribos bárbaras. Esqueci de Sócrates, que veio com essa ideia de maiêutica, né? Sócrates, os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E a educação lá de Esparta era uma educação mais para formar soldado. A educação lá de Atenas era uma educação mais para formar cidadãos da época, né? E a educação de Roma era para formar mais orador. Do mundo bizantino, na época o estudo era em casa. Na Idade Média, nós tivemos várias mudanças escolásticas, anomalismo, o renascimento do século XIV, XV, XVI, né? A reforma protestante, onde Lutero começa a fazer uma reforma contra a igreja, e aí tem uma contra-reforma, porque no período da Idade Moderna, das grandes navegações, a gente tem expansão marítima, onde foi conhecido vários outros lugares. John Locke, que vem com as questões do empirismo, né, das experiências. René Descartes, que vem com a questão mais racional do racionalismo, de verificar, analisar, sintetizar, enumerar. Pestalozzi, um pedagogo que trabalha muito com as questões educacional. Froebel também foi um pedagogo. John Dewey, com as suas influências lá dos Estados Unidos, a Escola Nova, que acontece aqui no Brasil com o movimento dos pioneiros da Escola Nova. Também, e o Brasil sofre por várias modificações, né? Entre elas a educação. A gente tinha a educação aí europeia, onde a gente tinha os padres jesuítas que vieram, a Companhia de Jesus vieram para cá para trazer a educação. Em 1980 a gente já tem o CRAS, a gente já tem o CAPES, os PCNs de 1997, e tivemos grandes pensadores no mundo inteiro, por exemplo, pensadores brasileiros, mas que fizeram uma grande diferença. Por exemplo, Paulo Freire, Rubem Alves, Dermival Saviani, José Libânio, né? E o sistema também que foi muito conhecido sobre o sistema S, né? Sistema S de formar profissionais diversos em ramos industriais. Mas aí uma revisão rapidão para vocês, tá bom?